Oi, esse é mais um vídeo da minha série Reflexões Semanais e eu estou de volta depois de um bom tempo. Eu sei. Tive alguns problemas com o computador e com a internet, mas coloquei uma placa de memória extra e agora tem internet via fibra ótica. Só o microfone do headset que ainda não está funcionando bem, mas o da webcam eu acho que vai dar conta tranquilo. Então vamos lá. Hoje é dia 29 de abril de 2019. E o assunto que está tendo é a paralisação dos professores na rede estadual de ensino e alguns outros funcionários outra vez. Mas o porquê que está tendo essa paralisação? Basicamente foi por causa do dia 29 de abril de 2015, quando ocorreu em Curitiba a Batalha do Centro Cívico, ou como alguns falam, apesar que eu acho que não chega tanto, o Massacre do Centro Cívico, em que o Centro Cívico de Curitiba foi ocupado e tiveram, acho que 150 ou 200 pessoas feridas, mais ou menos. Se fosse só ocupação, não teria dado tanto rebuliço até no quesito internacional. Só que como ocorreu, saiu até notícia no exterior. Vou procurar algumas matérias e deixar o link na descrição se alguém tiver interesse em pesquisar do assunto. Mas a motivação desse evento foi ajuste na Previdência, e o que deu tanta conversa foi o uso de força por parte dos policiais. E o que eu ando pensando é, algumas coisas parecem tão fora da casinha, no sentido de tão fora da nossa realidade, tipo, isso aconteceu no país tal, ou ali longe, só que na verdade pode acabar acontecendo muitas vezes aqui perto de onde a gente mora, que nem eu moro no norte do Paraná. Esse evento aconteceu em Curitiba, é relativamente perto, se parar para pensar. E ando refletindo bastante sobre o assunto. Até que ponto que uma greve pode ser certa ou uma paralisação, e até que ponto eles têm o direito de exercer uma greve, mesmo que influencie, por exemplo, no meu direito de vir ou de assistir aula. É um assunto que algumas pessoas consideram como delicado, mas eu acho que tem vários pontos de vista e é uma coisa interessante para ser discutida. Outro assunto sobre o qual eu ando refletindo são os webcomics. Eles são basicamente como quadrinhos, só que feitos para se adaptar ao meio digital. Normalmente tem páginas compridas, ao contrário dos mangás são coloridos, e podem ser uma boa introdução à literatura para quem não é muito fã, por exemplo, de ler livros. Novels também, visual novels no caso, também se enquadram, como é o caso dos quadrinhos de Game of Thrones. Mas o que eu ando refletindo sobre o assunto é, mesmo sendo uma fonte de entretenimento tão boa e barata na maioria das vezes, porque muitos são gratuitos, pouca gente, pelo menos aqui no Brasil, dos que eu conheço, lê algum ou tem interesse em, ou sequer conhece, né? Não tem interesse em ler ou conhecer, porque muitas vezes nem ouviram falar. Gente, não estou falando de jamais de idade, que muitas vezes não tem contato com essas coisas do meio digital, mas da minha idade mesmo, 20 e poucos anos. E é algo que anda me encucando também. Por que disso? Porque muitas vezes esses webcomics podem ser a entrada de alguém para pegar o gosto pela leitura, assim como um livro pode ser, ou um quadrinho como a Turma da Mônica, etc., quando a pessoa já quando é uma criança, né, um público mais jovem, enfim, é uma fonte de pra, é uma coisa com a qual você pode passar o tempo e não é muito explorada aqui no Brasil. Eu li alguns num site chamado Webtoon, no caso, vou indicar dois que eu acompanho lá, que é Tower of God e The Gamer. E
Se alguém aí tiver interesse, pode dar uma olhada. Eu só ando dando uma refletida sobre o potencial que isso pode ter e vou começar a indicar ou mostrar para alguns colegas meus uns webtoons ou novels, no caso, como o de Game of Thrones, para quem é fã do seriado, mas não viu o livro ainda, nem os novels e etc. E depois eu falo qual que é a impressão que eu tive ou o que os meus colegas falaram depois que deram uma olhada. Por enquanto é isso só. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.